Muito bem, para dar início às atividades dessa tarde, contaremos com a participação do engenheiro civil e doutor Paulo Segantini, que nos trará percepções importantes sobre a geomática na engenharia civil. Quero convidá-lo ao palco, convidar também ele que atuará como mediador, Janilton Maciel Ugolino, mestre em engenharia civil, que vai estar aqui atuando como mediador no momento das perguntas, no final da palestra de Dr. Paulo Segantini. Paulo é professor associado da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, com ênfase em infraestrutura de transportes. Possui 7 livros publicados e organizou vários congressos e seminários. Em seu currículo Lattes, os termos mais frequentes na contextualização da produção científica são GNSS, SIG, Sistema de Posicionamento Global, Sistema de Informação Geográfica, redes geodésicas e modelos geoidais. Ele também orientou 26 dissertações de mestrado e 12 teses de doutorado nas áreas de geociências, engenharia civil e matemática. Seja muito bem-vindo, então, doutor Paulo. Fique à vontade para a exposição do seu tema e, como eu já disse, ao final, abriremos para as perguntas do público. Muito obrigado pela introdução de meu nome e obrigado ao colega mediador aqui dessa nossa conversa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Ladaga, o velho companheiro Ladaga, pelo convite de participar aqui desse encontro com vocês. Eu fico feliz de estar aqui nessa tarde, duplamente feliz por estar aqui. Primeiramente, pelo convite do Ladaga, de estar aqui entre colegas da profissão de engenheiros civis, e também por ter observado a presença de vários colegas acadêmicos. E o segundo motivo que me traz muita felicidade, é que me faz lembrar uma passagem evangélica, que é a passagem do filho pródigo, que, ao meu ver, na minha interpretação, é sempre a parábola do pai pródigo. Mas, voltando à origem da parábola, a parábola é a volta do filho, à tua casa. E eu costumo brincar com essa parábola e dizer o seguinte: o filho ruim volta para casa, porque o bom ficou cuidando do pai, Então tem um pouquinho dessa história. Eu sou esse filho ruim que volta a casa, porque eu sou filho dessa casa. Eu sou formado por essa universidade há 39 anos. Então eu entrei na UFES no ano de 79, me formei em 84, com toda a turbulência dos anos 80, sendo líder estudantil nessa universidade, onde eu participei, fui presidente do DA da Engenharia, participei do DCE, todas as nossas lutas pela redemocratização do nosso país. Então, eu sempre digo para meus alunos, eu conheço de carteirinha e eu sei o que é tomar borrachada nas costas da PF, porque eu lutei pela redemocratização desse país. Então, eu conheci algumas lideranças políticas, mas tive uma decisão de vida que é me afastar da política e me dedicar à academia. Fui para São Paulo e estou em São Paulo há 38 anos, na Universidade de São Paulo, onde eu fiz toda a minha carreira acadêmica, estou lá hoje, em fins de processo, que eu já não vejo a hora de voltar para a minha terra, voltar para a minha praia, porque chega de São Carlos. Em São Paulo, como professor da Universidade de São Paulo, foi relatado aí algumas coisas que eu fiz, que para mim, me desculpem, mas para mim é tudo irrelevante, Para mim tudo é passageiro. Mas eu tive a honra ter uma honra de ser conselheiro do CREA São Paulo por 2 mandatos, estou voltando ao 3º mandato, e a honra maior de ser coordenador da Câmara de Engenharia Civil do CREA São Paulo por 2 mandatos. Isso me fez conhecer vários colegas que eu já tive brincando ontem, encontro de dinossauros aqui, nós tivemos a oportunidade de ver vários colegas aí, representantes do Brasil. O Ladaga, eu vim entrando, cadê você, Ladaga? Esconde não. Obrigado, hein, parceiro.
Esse é um grande batalhador da engenharia civil no Brasil. Tá? Então, Ladaga, publicamente, muito obrigado. Tá? Porque os teus cabelos brancos têm razão de ser. Tá bom? E muitos virão ainda, tá, Ladaga? Ainda tem cabelinho preto aí, tá? Então, você tem que branquear tudo aí. Então, meus amigos, nós viemos aqui essa tarde para conversar um pouquinho, porque é sobre um assunto que, para muitos, não vê a importância do que é a área da geomática dentro da engenharia civil. Eu sou suspeito de dizer da geomática, porque eu vivo da geomática há 46 anos da minha vida. Para geomática, eu falo assim, mas o que é geomática que você ganha? Não, eu sou topógrafo mesmo, é topografia. Então, eu vivo da topografia desde o meu curso técnico que fiz aqui na Escola Técnica Federal do Espírito Santo. Então, a partir da escola técnica, fiz técnica em estradas, sempre fui envolvido com a área de topografia, vim para a universidade, fiz, enquanto aluno, 4 anos de monitor de topografia aqui nessa universidade, fui para São Paulo, chegando em São Paulo, acabei entrando na área de topografia, meu mestrado, meu doutorado, minha livre docência, tudo relacionado à área de geomática. Então, eu tenho geomática no sangue. Então, quando eu falo, qual o fator RH? Não é A, não é B, né? É G. Meu fator RH chama-se G, de geomática. Então, quando convidado, eu fiz questão de trazer esse tema, né? A importância da geomática na engenharia civil e apresentar para vocês, principalmente para os mais jovens. Né? Nós, dinossauros, né, já sabemos, cada um já tem a tua definição profissional já definida, né? Mas para os jovens, mostrar o potencial do que é a área de geomática dentro da engenharia civil. Se eu souber pilotar isso aqui, então vamos lá. Então, geomática. O que é a geomática? Geomática é uma área de conhecimento, né, que utiliza ciências, técnicas e métodos. E aí a gente teria que definir cada um desses termos. Ciência, técnicas e métodos, que trata coleta, organização, armazenamento, modelagem matemática, georreferenciamento, qualificação da representação gráfica, gestão de dados, posicionamento de dados espaciais. Então, pela própria definição da apresentação da geomática, a gente observa o leque de atuação que tem a área da geomática. Daí, podemos ver que a geomática tanto é uma área de conhecimento como uma atividade profissional. E é aí que eu quero falar para os jovens. De ver a geomática como uma área de atuação profissional. E é uma área, mostro nos próximos slides, que pertence a nós, engenheiros civis. Ela é, desde a sua criação no Brasil, é nossa área de trabalho. Tá? Então, a atividade profissional. Então, dentre as atribuições, né, temos lá a área do conhecimento, das ciências técnicas, desenvolver normas, padrões, especificações que permitem regular produção e uso de dados espaciais. Então, isso também é mais uma atribuição nossa. Desenvolver teorias, técnicas, métodos, modelar matematicamente dados espaciais. Então, veja sempre isso como uma área de conhecimento e como uma área de atividade profissional. Desenvolver teorias, técnicas, métodos que permitam determinar modelo de representação de forma da Terra. Porque uma vez que nós coletamos dados, né, pensando como um topógrafo, porque quando vamos ao campo, nós estamos coletando dados, que para nós, quando nós colocamos uma estação total e visualizamos um prisma, nós estamos coletando dados daquele ponto espacial, né, uma localização no espaço, onde podemos dar atributos àquele ponto. Eu estou visando aquele ponto por quê? O que é aquele ponto que eu estou visando? É um poste, é uma guia de rua, é uma residência? O que é? Então, são os atributos. Então, e agora, na hora que eu for representar esse dado, eu vou representar de que forma? Qual modelo matemático, qual modelo de forma de terra que eu vou representar esse dado?
Desenvolver teorias, métodos que permitam determinar os atributos geométricos e geográficos do objeto no espaço, né? Sobre a forma da superfície terrestre. Hoje nós temos, felizmente no Brasil, a partir de 2015, a partir do momento que o Brasil definiu que a nossa representação gráfica, geográfica, nós temos agora um referencial único, que é o CIRGAS 2000, facilitou muito. Mas se voltarmos antes do CIRGAS 2000, no Brasil nós tínhamos 3 referenciais geodésicos. Então, quando nós íamos fazer um projeto no Brasil, você tinha que saber para aquela área qual é o modelo. Eu vou fazer o meu projeto em cima de qual referencial geodésico? Vou fazer no SAD, vou fazer, quando surgiu o GPS, né? Vou fazer no WGS 84, vou fazer no Córrego Alegre, aí depois veio o CIRGAS felizmente deu uma transição de 10 anos, né? Entre 2005 até 2015, e a partir de 2015 o IBGE disse, olha, daqui para frente é só CIRGAS. Isso para nós é muito importante. Agora, temos que lembrar aos nossos engenheiros mais novos que, dependendo do lugar onde se vai atuar no Brasil, vai encontrar problemas das nossas representações cartográficas. Norte e Nordeste do país, muitas áreas ainda estão nos sistemas de referências antigos. Então, quando for trabalhar nessas regiões, tenham muito cuidado. Na hora de receber um dado, né, um banco de dados, de coordenadas, saber essas coordenadas são em que referência? Porque se você tomar a referência errada, você vai cometer erro. Tá? E nós temos N exemplos no Brasil de projetos executados errados por desconhecimento desses sistemas de referência. Então, eu vou dar só um pequeno exemplo do que aconteceu vou dizer, na minha cidade, né, porque eu moro lá, mas a minha cidade é Vitória, quero deixar bem claro, né? Mas lá em São Carlos aconteceu o seguinte, isso é coisa de uns 15 anos atrás. Foi ser implantada a fábrica da Volkswagen em São Carlos. Então, todo o projeto da implantação daquela fábrica veio da Alemanha. Volkswagen, Alemanha, projeto alemão. Todos os dados geográficos daquela implantação de obra para sua locação vieram em coordenadas UTM. Ok, coordenadas UTM. Coordenadas UTM, Córrego Alegre. Lá atrás. Ok. O que aconteceu? A empresa de topografia que veio implantar essa fábrica, na hora de chegar lá no campo e implantar, viu que as coordenadas UTM não batiam com as coordenadas topográficas. Lógico. E aí começou a surgir o problema, porque, infelizmente, aquela empresa não sabia como lidar com o problema. E aí foram nos procurar lá na universidade, falaram, deu problema, vou lá USP. Porque chegaram na Universidade Federal, falaram, não, mas quem trabalha com essa área lá, o Segantini, o Irineu, lá na Universidade de São Carlos, procuram eles lá que eles vão dar uma dica para vocês. Essa empresa nos procurou, depois vamos analisar todos esses dados, foi aí que nós conseguimos enxergar o problema. Eram dar coordenadas UTM no Córrego Alegre, aí fazer toda a atualização das coordenadas de projeto para que aquela empresa pudesse locar e aí construir a fábrica. Mas isso, para vocês terem uma ideia, eles perderam mais ou menos 60 dias na obra. Até nos localizar, a gente resolver os problemas, calcular tudo para ele, mais ou menos 60 dias. Olha o prejuízo, tá? Por desconhecimento. Tá? Então, dentre as atribuições hoje, para nós como área profissional, aí eu falo para os engenheiros mais novos, os que estão em formação, a questão do sistema de gerenciamento de território, do sistema de informação geográfica e o BIM. O BIM, que está aí, agora virou a febre no momento, mas o que eu digo para vocês, o BIM hoje está sendo, quando aplicado, é aplicado mais à construção civil. Não tem BIM na área de transportes.
Inclusive, eu estou buscando um orientado para desenvolver nessa área. Eu quero desenvolver um BIM para, por exemplo, construção de pavimentação de estradas. Desenvolver isso aí. Porque não tem. Está muito mais desenvolvido para a construção. Então, são atividades aí, jovens, especializem nisso. Assim como eu falava há 30 anos atrás, que era para os engenheiros, tinham que se especializar em CAD. Olha, pessoal, vocês têm que aprender isso. Isso é a ferramenta da engenharia. Né? Isso, e é um mercado de trabalho, porque quantas empresas eu vi em São Paulo de anúncios de querendo contratar cadista e não achava. Não, e até hoje, se você bobear até hoje. Você procurar um cara que entende de CAD, você vai procurar uma agulha no palheiro. Né? Então, tem isso aí como mercado de trabalho. Um cara que entenda realmente de SIG. Saiba trabalhar com SIG. Não acha. Né? No mercado em São Paulo, o mercado é aberto, procurando esse tipo de profissional. Você acha, pode encontrar na academia. Professores que vão lá para ensinar, o cara tem que saber alguma coisa de SIG. Mas aquele profissional de SIG mesmo, é raro você encontrar. Desenvolver técnicas e métodos que permitam implantar elementos geográficos ou sob a superfície terrestre. Problema sério é a implantação de obra subterrânea. Nós não temos cursos no Brasil, né, mesmo que sendo nos cursos de topografia, né, de geomática, que ensine geomática sob a superfície. Não existe. Raras são as universidades que ensinam dentro da disciplina de topografia, né, a imensa maioria das universidades no Brasil chamam a disciplina de topografia. Topografia 1, topografia 2. Né? Nós lá, desde a década de 90, na Universidade de São Paulo, nós denominamos de geomática por algumas razões que eu vou apresentar ali na frente. E um termo internacional. Aproveitando a oportunidade, eu me lembro quando eu estava desenvolvendo o meu doutorado no início da década de 90 nos Estados Unidos, já existia essa discussão na época das universidades americanas, das universidades canadenses, da discussão do nome do curso. Porque lá na língua inglesa era muito comum os cursos de Survey Engineering, que para nós foi traduzido como engenharia de agrimensura, né, dentro da nossa... Mas para o mercado americano, para o mercado canadense e algumas universidades europeias, esse nome não era atrativo, não chamava aluno para a universidade. E para encurtar a conversa, a falta desse tipo de profissional nesses países, inclusive nos Estados Unidos, a universidade ao qual eu fiz meu doutorado, acabou o curso de Survey Engineering, porque não aparece gente para estudar. Então, a Universidade do Maine não tem mais o Survey Engineering, que depois passou a ser Geomatics Engineering, que era para atrair, né, mudou de Survey para Geomatics. A Universidade de Calgary, a Universidade de New Brunswick, no Canadá, também mudou o nome. A Universidade de Ohio mudou o nome, tudo chamando de Geomatics. Essas universidades hoje não recebem alunos. E olha a importância do que é a área, mostraremos aqui. Então, é uma área que, infelizmente, tende a não receber mais profissionais. Né? Desenvolver técnicas e métodos que permitam monitorar movimentações no espaço. Quando nós falamos de uma forma mais, vamos traduzir isso aí, controle de obras. Vamos observar em alguns slides a importância do que é. Você pode aplicar técnicas da geomática em auscultação e monitoramento de obras, que normalmente são o pessoal da área de estruturas que faz, mas nós, na área de geomática, também podemos fazer. Né? E temos experiência lá em obras em São Paulo, usando as nossas técnicas, comparando com as técnicas do pessoal das estruturas, e as nossas técnicas
foram, entre aspas, melhores, mais detectáveis do que as técnicas que eles estavam usando. Desenvolver técnicas, teorias, equipamentos, aplicativos informatizados que permitam o avanço da geomática ou facilitem a sua aplicação. Então, para se você desenvolver uma estação total, então, por que nós temos hoje uma estação total? Se você for buscar a história da estação total, foi desenvolvida por um engenheiro civil. Porque nós que trabalhamos com o equipamento, nós sabemos da necessidade do equipamento. O que ele tem que fazer para facilitar o nosso trabalho? Então, a partir do engenheiro civil que utiliza aquele equipamento, que chegamos a ter o que a gente tem de uma estação total. Para quem é aí alguns colegas, eu vejo aí pela cor dos cabelos, né? Vocês vão lembrar muito bem daqueles que estudaram com os Teodolitos Vasconcelos. Eu também estudei o Teodolito Vasconcelos. Então, e era uma evolução, um equipamento que só tinha grau e minuto. O segundo era estimado. E hoje nós temos equipamento de meio segundo de resolução. Foi um desenvolvimento absurdo. Eu sempre digo, eu tive a graça de poder participar dessa evolução tecnológica. De ver, por exemplo, hoje, aplicações vou falar GPS, porque é um vício de linguagem, de ter testado, ter tido a oportunidade em 1991 de ter testado o GPS dentro de um veículo, antes de sair no mercado de trabalho. Então, na universidade que eu estava, ela foi palco desse ensaio, de a gente entrar dentro de uma minivan da Dodge, e toda aquela minivan lotada de equipamento, em cima do teto, aquele monte de antena de GPS, aquela tela verde, TV de tela verde na frente, e para fazer aquele mapa para aquele carro andar dentro da universidade, eu tinha feito o levantamento topográfico da universidade, daquelas ruas, e depois ir lá no campo e testar se a gente ia conseguir andar em cima da rua. Claro que não conseguimos, porque o GPS tinha um erro de 100 metros. Mas só para a gente avaliar que eu estava andando na rua, alguns aqui já viveram essa experiência. No tempo do GPS, um tempo atrás, que você ia na estrada, ligava o GPS, você está aqui na estrada e tem um carrinho andando do lado, Porque tinha um erro. Fala, erro do GPS. Não, não é erro do GPS. Era um erro do sistema. Então, tem um monte de história para eu ficaria com vocês aqui a tarde inteira contando histórias. Mas ter tido a oportunidade na vida de ver todo esse desenvolvimento, e hoje eu pego o meu celular e ando, o que custava a estimativa daquela época, 1990, um GPS para o carro custar $20 mil, hoje ele já faz parte do equipamento do carro. Lógico que ele está embutido o custo daquilo ali. Mas você pega de 1990 para cá, ou seja, 32 anos atrás, o custo do GPS para ter num carro era de 20 mil, seria da ordem de $20 mil. E hoje, hoje você compra, hoje nem tem mais, se você procurar no mercado, nem tem mais esses manuais, todo celular já tem, então não precisa mais. Dentre as disciplinas da geomática, por que a geomática? Porque existe um elenco de disciplinas que fazem parte da formação de um profissional. E aí eu vou ao encontro de algumas coisas que já foram ditas, estão sendo ditas desde ontem, nos minicursos, e hoje pelos meus colegas que me antecederam. Eu não tenho dúvida de que todos nós da academia e empresários que provavelmente estão presentes aqui, a preocupação que nós temos com a formação atual da engenharia. E ao longo dos meus 37 anos de professor da Universidade de São Paulo, é tristemente observar o quanto decaiu a qualidade do ensino no Brasil. É lastimável. Lastimável. Se temos hoje engenheiros mal formados, existem N fatores que a gente poderia enumerar aqui. Mas
estão esquecendo da educação fundamental desse país, é lá na base. É fundamental e, eu diria, na nossa época, o primário e o segundo grau. Lá está o problema. Nós já estamos recebendo mal formados na universidade. E com aquela história, a universidade conserta, não dá para consertar tudo. Porque não dá para a universidade ensinar o aluno a ler, né? Porque hoje tem aluno que não sabe nem ler. Acreditem nisso. Você dá uma questão de prova para o cara, ele não sabe interpretar aquele texto que está ali que você está perguntando. Falo isso com muita tristeza, tá? Eu fico muito triste que um aluno levanta da cadeira para me perguntar: professor, o que o senhor quer dizer com isso? É lastimável isso. Não, está escrito aí, filho. Você não está? Não estou entendendo. São coisas absurdas. Tá? Mas nós temos isso aí, vou deixar como desafio. Cadê o Ladaga? O Ladaga correu. Ô, Ladaga, abraça o seguinte, Ladaga, vamos discutir a nível de ABENC a formação do engenheiro. Tá? Nós temos que voltar a discutir, eu vou tocar num assunto muito sério. Eu sei que eu tenho pessoas que vão torcer o nariz para mim. Mas nós temos que discutir ainda o currículo mínimo da engenharia. O que nós queremos que o engenheiro civil saiba? Tem que ter um mínimo. Me desculpem aí, amanhã nós vamos discutir isso aí, temos nosso colega que vai estar aqui amanhã, o Vanderly, né? Também esse assunto vai voltar à pauta. Mas nós temos que discutir a formação do engenheiro civil. Porque nós temos um problema sério hoje. Temos um problema seríssimo, que é o engenheiro X-tudo. Já viram falar nisso? Engenheiro X-tudo? Ele é X-tudo por duas razões. Primeiro, pelo que ele vale, quanto que ele paga. Tem engenharia aí por R$ 49,90. E esse engenheiro que está pagando R$ 49,90 pode ser engenheiro amplo. Ele formado hoje, ele recebe uma carteira do CREA, que ele é engenheiro amplo, ele pode fazer tudo apoiado em lei. E aí, na hora que já foi falado aqui de manhã, na hora que você pede uma coisa para o cara fazer, demora 3 semanas para você ter uma resposta. Senão ele leva para o professor resolver, né? Foi isso que o Luizão falou hoje de manhã, né? Porque esse aluno não está sendo bem formado. Então, em parte, eu concordo com a preocupação do CONFIA de ter a coragem de proibir de abrir mais escola de engenharia nesse país enquanto a gente não acertar isso. Porque a medicina já fez isso, o direito já fez isso, o CAU agora vai fazer. Porque enquanto não acertar isso, essa formação, que engenheiro eu quero? Porque, meus colegas, me desculpem, tem muitos casos aí que nós não estamos informando engenheiro ou não. E é isso que está causando, um dos motivos que está causando a desvalorização do profissional. Foi o que o Chico falou, que a gente tem que lutar para correr atrás para valorização do profissional. Porque a má formação, porque o cara sabe disso, esse engenheiro aí formado a R$ 49,90, eu vou pagar o que para ele? Eu não vou pagar o 8 salário e meio, eu vou pagar 2 salários para ele. São prefeituras que abrem editais para contratar engenheiros civis de 2 salários e meio, 2 salários mínimo e meio. Isso é um desrespeito a nós. E me desculpe, eu entendo provavelmente a situação que as pessoas vivem de aceitarem isso. E aí eu faço uma cobrança aos nossos conselhos, seja a nível federal, seja a nível estadual, de ir em cima dessas empresas, de ir em cima dessas prefeituras, que isso é um absurdo que estão fazendo com a engenharia. E aí eu falo em nome da engenharia civil, porque eu não admito um colega meu de profissão, engenheiro civil, ganhar 2 salários mínimos. E aí nós vamos discutir uma outra coisa.
a nível federal. Atribuição profissional. O direito já resolveu esse problema quando ele criou a prova da OAB. Porque nós somos do tempo que tinha faculdades de direito de fim de semana. Tinha os advogados que estudavam a semana inteira e tinha os advogados de fim de semana. Sem desrespeito nenhum, pelo amor de Deus. Só que na hora que recebi o diploma, todos eram advogados no mesmo nível. O que a OAB fez? Criou o teste. E aí você separou o joio do trigo. É lógico que aquele cara do fim de semana, se ele fosse bom, ele passaria na prova. O meu sogro foi advogado de fim de semana. Fez aqui em Colatina, para quem é da região aqui, fez em Colatina. Na primeira prova da OAB, ele foi lá e passou. E muitos da turma dele não passaram, e até hoje não são advogados, porque não passaram na OAB. A medicina resolveu o problema. O cara colou grau hoje, ele é médico? Não. Para ele ser médico, ele precisa fazer o quê? Residência. E todos sabem que quem tem filho, tem parente, sabe o quanto que é fazer uma residência. Aí ele vai ser, você vai ser especialista. Aí você passa a ser médico. E o engenheiro? Aí o cara que fez online é o mesmo CREA que ele tem é o cara que fez em Harvard. E aí eu falo como eu disse, nós estamos amparados por lei, nós engenheiros civis, que isso nos pertence. A geodésia e a topografia, no decreto lá, o decretão de 33, em seu artigo 28, onde apresenta as competências do engenheiro civil. E aí eu convido principalmente aos mais jovens, talvez não tenham nem conhecimento disso, busquem esse decreto, o decretão de 33, vejam o que você pode fazer. É aí que o bicho pega. Porque esse decretão, ele dá amplos poderes por esse artigo 28 ao engenheiro que fez o X-tudo e o engenheiro que fez uma boa escola. Está justo isso? Então, tem aí toda a formação da geomática como área de conhecimento e como atribuição profissional. Eu digo, na universidade que eu ensino, o meu engenheiro vê tudo isso. Importância da geomática. Como parte da atribuição, o engenheiro depara-se com muitos casos, situações que ele necessita determinar posições relativas de pontos. Esse é um. Porque na hora que você vai locar uma obra, o que é locar uma obra? É você locar pontos de coordenadas. Isso é locar uma obra. Se essa coordenada não for bem determinada, se ela não for locada, você vai locar a obra no lugar errado. E quantas histórias que nós temos hoje, infelizmente, isso tem crescido, que são locados errados, excêntricos. Que foi locado errado. Ontem, no meu minicurso, para quem participou, eu falei sobre a importância de você saber o que é medir um ângulo, o que é você medir uma distância, o que é você determinar uma coordenada. Porque hoje é muito bonito, o projetista vai te pega lá no AutoCAD e fala, as coordenadas lá dos pontos de fundação estão aqui, está aqui. Entrega para o topógrafo. E agora ele vai lá locar. E se ele locar errado? Se esse cara não tiver a consciência profissional, se ele não tiver um bom equipamento, se ele não tiver habilidade, que ponto vai ser locado errado? E aí? O concreto é o melhor amigo do homem, não é o cachorro. Né? O índice de ignorância do concreto, né, é lá em cima, né? Segura tudo. Aumenta a ferragem que pronto. Como disse o Luizão hoje de manhã, né? Escora o prédio lá que ele não cai, não. Né? O engenheiro também precisa representar esses pontos em cartas, plantas, mapas. Representar como? Qual o sistema de referência que você vai utilizar? Isso tem que estar tudo claro.
Porque qualquer um que depois venha utilizar essa informação cartográfica para fazer um outro projeto, se essa informação não estiver devidamente apresentada, esse cara vai pegar a informação errada. Né? Importância da engenharia civil, né? Determinação da coordenada de pontos, produção de produtos cartográficos, implantação de obras civis, levantamentos de perfis, implantação e controle, pontos de controle, levantamento de detalhes, levantamento de dados cadastrais, determinação de diferença de nível e auscultação de obras civis. De todos isso aí, eu vou pegar só a auscultação de obras civis. Então, vejam a gama, isso é uma pequena parte, tem mais coisa por trás disso, que podemos fazer como atividade profissional. Tá? Dentro da auscultação de obras civis, o que podemos fazer? Podemos medir se essa obra está tendo deslocamento, se está tendo deformação. E nós temos equipamentos hoje para isso. Nossos equipamentos hoje são muito bons. Nós não estamos mais na época do Teodolito Vasconcelos de minuto. Nós temos um aparelho aí de meio segundo de precisão, de 1 milímetro mais 1 ppm na distância. Então, a qualidade desses equipamentos nos garante a qualidade da análise dessa estrutura que queremos analisar. Eu tive a oportunidade, antes da pandemia, um ano e meio antes da pandemia, tivemos uma ponte lá em São Paulo, que faz parte da ferrovia que traz a soja lá do Centro-Oeste, que passa ali na região de São Carlos, Araraquara, vem lá do Mato Grosso. Tem uma ponte lá, começou a dar problema. E então foram entrar em contato com a nossa universidade, com o pessoal lá do grupo de estruturas, que era para a gente fazer análise de deformação daquela ponte. O colega da estruturas falou: Segantini, nós vamos lá. Você também não quer ir para... Nós tínhamos comprado um equipamento recente, né, uma estação total de meio segundo, e eu tinha dito: quando surgir alguma coisa, me fala que eu quero ir lá e testar. Aí fomos lá medir essa ponte. E, resumo da ópera é o seguinte: no final das contas, ele esqueceu o que ele fez, ele adotou os nossos dados. Tá? Então, nós temos equipamentos, por exemplo, né? Eu quero observar uma barragem. Isso é feito, por exemplo, em Itaipu. Em todas as barragens hoje tem monitoramento contínuo, estabelece uma base, um equipamento, não precisa nem esse ser aqui estranho que está ali segurando a estação. Esse ser aí, já pode esquecer dele. Uma estação que monitora, você diz para ela: eu quero que você faça as medições a cada hora, a cada 2 horas, o que você quiser. Então, é o caso que tem lá em Itaipu. Então, tem uma estação que ela varre a barragem, tem vários pontos que ela faz a leitura, isso manda automaticamente para uma central, e lá na central fica como se estivesse fazendo um eletrocardiograma, né? O X, o Y e o Z dos pontos de coordenada, para ver o quanto que essa estrutura está tendo de deformação. Não o deslocamento, que se deslocar ela cai, né? Então, medindo as deformações para ver se estão dentro dos limites. O outro exemplo, você quer medir lá uma estrutura metálica que está sujeita à ação de vento e tal. Deixa eu ver como é que essa estrutura está. Então, tem equipamento que você vai lá, que basicamente o que a gente faz? Eu controlo coordenada. Eu vou lá, meço a coordenada. Vou meço de novo, comparo. Mexeu? Mudou a coordenada, significa que aquela estrutura mexeu. Dentro do projeto, ela tem lá, desde do pensamento inicial, dizer: essa estrutura pode se deslocar tanto, está dentro do limite de segurança dela. Então, a gente vai monitorando. Aqui foi o exemplo de outra ponte que nós fizemos um trabalho, fica na rodovia Washington Luiz. Essa ponte, ela está aqui embaixo, né? Nesse sentido, é sentido interior São Paulo. E aqui por cima, ela vem do interior, vem da região de Jaú, e está indo para a região de Tirapina, onde tem uma mineradora muito grande. O que acontece? Esse veículo, que ele vem do sentido de Jaú, sentido Analândia, desculpa, nós chegamos a medir, um caminhão chegou a passar 142 km por hora. A estrutura mexia. Então, a preocupação, como vocês podem ver aqui
Não sei como é que projeta a cor aqui. É qualquer? Em cima, aqui. Não está dando. Vocês pegarem aquele slide ali onde tem 2 prismas, você vê embaixo ali do tabuleiro, está todo trincado, né? Então, a preocupação da concessionária é se essa ponte eventualmente ruísse. Então, nós fomos lá com o pessoal da Estruturas, eles também usaram todos os equipamentos dele, e nós utilizamos uma estação robótica, né? Então, ali eu só estou fazendo o setup da estação, e aí colocamos 16 prismas embaixo do tabuleiro da ponte, e ele ficou monitorando, e nós fomos carregando essa ponte. Né? Nós chegamos a colocar 16 caminhões carregados de brita em cima dessa ponte, então fizemos o teste de carga estática, e depois também fizemos o teste de carga dinâmica. Né? Aí usamos um GPS de 1 MHz para fazer a análise da carga dinâmica. Então, foi um trabalho também de sucesso, mostrando o potencial da geomática para o pessoal das Estruturas. Também, resumindo, acabaram usando nossos dados, né, para fazer o relatório de consultoria lá. Aqui um exemplo, uma outra aplicação que nós fizemos, anterior àquela ponte, nós compramos um equipamento, um GPS, e queríamos ver se ele realmente faria análise de dinâmica. Isso fez parte de um doutorado que orientamos. Então, colocamos em cima de uma ponte móvel lá entre departamentos, colocamos o aparelho e aí colocamos um aluno para andar em cima da ponte. Então, começa a andar em cima, vamos ver se o GPS detecta isso. Né? Sucesso. Daí, a aluna foi desenvolver a tese dela, foi para o Canadá, para a Universidade de New Brunswick, e lá ela fez toda a parte de coleta de dados e complementou depois com os dados que nós fizemos lá na ponte, em outra ponte que nós medimos, para fazer o doutorado dela. Então, mostrou também o potencial do GNSS também para fazer monitoramento de estruturas. O uso do GPS, que para nós é para estabelecimento de redes. O que nos falta muitas vezes em nossas cidades é a opção que a gente chama de apoio topográfico. Você vai lançar uma obra, onde que tem um ponto de coordenada conhecido aqui? Porque tudo tem que ser georreferenciado hoje. Foi o tempo que a gente usava a coordenada adotada. Nós queremos fazer trabalhos com coordenadas reais. Para isso, existe hoje, graças a Deus, aí, a tecnologia GNSS, que nos proporciona obter coordenadas de maneira rápida e precisa. Não precisamos fazer astronomia. Eu lembro lá no início, desde o tempo de escola técnica, aqui, que a gente, para ter a latitude e a longitude de um ponto, tinha que fazer por astronomia, ou pela altura do Sol. Né? Muitos aqui devem lembrar disso, se fizeram isso. Quero saber a latitude e a longitude. Cara, você vai ter que pegar uma estrela, fazer medições à noite, durante vários dias, para chegar nessa coordenada. Aí você fica dependendo das condições do tempo, para fazer as medições, a elongação da estrela, no mínimo uma semana. Hoje você tira o celular do bolso, na hora. Qual o erro que você tem? Você tem um erro. Você tem um erro de 1, 2 metros, 3 metros. Cara, que é melhor do que isso? Para você ter uma aproximação, né? Então, é a tecnologia. Algumas coisas, o que é geomática? Não dá para imaginar uma obra dessa sem geomática. Como é que você vai garantir a verticalidade de pilares, locação de pilares, a junção de peças e depois você ter essa beleza de obra? Está aí o viaduto Millau, mais alto do mundo, né, que foi construída de Paris a Barcelona, tem 7 pilares, viaduto, uma altura de pilar que varia de 91 metros de altura, mais alto que a Torre Eiffel, o vão central dessa ponte. Então, só como exemplo, tem N exemplos. E, para ilustrar algumas coisas, gostaria de... Pessoal da técnica, pode acionar o vídeo, por gentileza? Eu só busquei na internet um filminho para mostrar o que nós, engenheiros civis, fazemos. Em quinto lugar, temos o Grand Canyon Skywalk. Localizado nos Estados Unidos, o mirante com piso de vidro temperado reforçado
feito em aço com 3 metros de largura e 21 metros de comprimento, possibilita uma vista espetacular a 120 pessoas, trazendo a estas a sensação de flutuar sobre o Rio Colorado. O mirante possui 400 toneladas de aço e foi projetado para suportar ventos de mais de 160 km por hora, além de contar com 1,5 metro de espessura no piso de vidro. O quarto lugar é do Canal do Panamá, na América Central. O atalho de 80 km de extensão possibilita a passagem de navios do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico em até 10 horas, economizando 2 semanas do transporte de cargas caso as embarcações tivessem que contornar a América do Sul. Circulam pelo canal aproximadamente 12 mil embarcações por ano. E o terceiro lugar fica com a ponte de Øresund, na Dinamarca e Suécia. A ponte inovadora que une esses dois países é a maior do tipo rodoferroviária na Europa, ou seja, a ponte pode ser percorrida tanto por trem quanto por automóveis. Mas o que faz destaque é o fato de imergir no mar, se transformando em um túnel. A ponte-túnel foi construída em 5 anos e inaugurada em 2000. O seu custo é estimado em 3 bilhões de dólares. Em segundo lugar está o gigante Burj Khalifa, em Dubai. Ele é hoje o edifício mais alto do mundo, possuindo 828 metros de altura, com 160 andares habitáveis. Para se ter ideia do tamanho do complexo, se as vigas de aço que foram usadas na sua construção fossem unidas em linha reta, elas poderiam ligar o Oriente Médio aos Estados Unidos. O grande primeiro lugar é de Palm Islands, também em Dubai. As famosas ilhas artificiais são talvez o maior exemplo da boa fase econômica de Dubai, comissionadas pelo Sheikh. A fim de impulsionar o turismo na região, as ilhas são formadas por grandes camadas de areia retiradas do fundo do mar por dragas e rochas encaixadas por guindastes guiados por GPS de maneira a assegurar a estabilidade para o complexo. Se você gostou, clique no gostei aí embaixo, se inscreva no canal e não perca os próximos. São pequenos exemplos do que nós, engenheiros civis, podemos fazer, né? Opa! E isso é atribuição nossa. Não podemos esquecer disso. O que é construção nos pertence. E não dá para imaginar nenhum tipo de construção sem a assinatura de um engenheiro civil. E a lei nos permite isso. Com todo o respeito, com todo o carinho às demais engenharias, lógico, vou trabalhar sempre em equipe com a engenharia mecânica, com a engenharia elétrica, também com a arquitetura, né? Temos equipes, né? Mas cada um sendo responsabilizado por aquilo que lhe compete por lei, né? Seja a lei nossa de 5.694 ou 5.194 ou o nosso decretão, né? Respeitando o que a lei nos permite, cada um nas suas áreas de engenharia, né? Podemos sim trabalhar juntos, né? E gosto muito dessa imagem de Descartes, o pensador, né? Penso, logo existo. Agora, se penso, logo existo, né, Diogo? Não dá para pensar em obra civil sem a presença da geomática. Já começa desde a sua limpeza do terreno, da sua alocação de obra e das suas mensurações, precisamos de conceitos da geomática. E como capixaba, não posso deixar de mostrar lindas imagens da minha cidade, né? Convidando a todos que conheçam as belezas de Vitória, mas existe uma frase em Vitória que nos marca. Quem é capixaba aí, levanta o braço. Nossa! Concordam comigo ou não? Moqueca é só capixaba, não é não? O resto é o quê? Então,
aos nossos visitantes, não deixam de comer a nossa muqueca capixaba. Não é em Guarapari, é lá em... Como é que é lá depois de Guarapari? Meiaípe. Melhor muqueca é Meiaípe. Ah, é? Essa foto? É Vitória? Ah, essa aí, cara, você alugar um helicóptero, você consegue. É. Mas então, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Eu não tenho dúvida. Ah, pois não. Tenho dúvida. Mas eu acho que eu joguei essa bola, tá lá, ó. Joguei no peito lá do Ladaga. Cabe a ele aí convocar um congresso, alguma coisa para a gente discutir esse assunto, Ladaga. Tá bem? É. Eles pegaram a 10-10 nossa e botaram debaixo do braço, né? Tá bom. Okay. Agradeço a todos a presença e fico aqui à disposição. Ok. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos, principalmente a boa colocação do sistema geomático, né? Porque até, professor Paulo, estava discutindo lá fora há pouco, o pessoal disse querendo entender o que era geomática, né? Então, é muito simples fazer uma analogia com a própria matemática, né? Como ele foi muito claro o entendimento que a geodésia ela não só é um estudo da topografia, como é passado para a gente dentro do cenário acadêmico, né? Então, tem todo um estudo, tem o estudo da topografia, o estudo das modelações. Então, é muito mais profundo e um mercado muito amplo e uma oportunidade para muitos profissionais ascenderem dentro desse novo mercado, visto a necessidade das implantações do sistema de modelagem que está crescendo muito hoje no Brasil. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Pela questão de tempo aqui, nós temos que respeitar também os próximos palestrantes. O professor Paulo vai ficar aqui à disposição, quem quiser depois trocar uma figurinha, que eu acho que é muito importante. A gente vir para um congresso desse porte, com a capacitação profissional que nós temos aqui, e não sair com network daqui, eu vou sair pelo menos com contato do professor daqui, porque tem muita coisa para conversar com ele ainda aqui fora. Tá certo? Eu agradeço a presença de todos, e muito obrigado, tenham um excelente congresso a todos aí. Obrigado. Nós é que agradecemos, professor Dr. Paulo Segantini, por sua palestra, a mediação do engenheiro civil Janilton Maciel Golino, nesse momento, a primeira palestra da nossa tarde aqui no 28º Congresso. Muito obrigado.